Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Ele está lá próximo ao Apocalipse. Livro de Hebreus, capítulo 7. Nós vamos ler alguns versículos. Hebreus, capítulo 7. Acharam? Amém. Hebreus 7, versículo 12. Vamos começar no versículo 12, tá? Diz assim: certo é que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem estas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Ele está falando de Jesus, tá? Pois é bem conhecido que o nosso Senhor, descendente de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio, o que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Porquanto, versículo 17, sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós vamos ler até o 19. A ordenança anterior é revogada porque era fraca e inútil. 19. Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. Pula para o 28. Diz assim: pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Amém. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por tudo que tens feito por nós. Nos traz a palavra, Senhor, que Tu venha, Senhor, aos nossos corações e nos esclareça aquilo que Tu tens para nós, Senhor, nesta manhã. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mudança, eu escolhi esse texto, porque mudança é o tema da pregação dessa manhã. Eu vou continuar, aquela série sobre a preparação para a Páscoa. Nós já vimos algumas coisas, nós precisamos nos esvaziar, nós precisamos perdoar, e agora eu vou falar sobre mudança, você vai entender por quê, e aí eu começo esse texto, é justamente a mudança que aconteceu. Jesus veio e mudou tudo, mudou o sacerdócio, E eu vou enfocar, eu vou dar prioridade a três assuntos, a três aspectos sobre mudança. O primeiro é que todo mundo hoje fala em mudança e diz que quer mudança nas suas vidas. Em todos os setores você vê isso, não só pessoalmente, mas em todos os setores da sociedade você vê isso, você verifica que as pessoas dizem que querem mudança. Do empresário ou da empresa, passando por todos os setores, você pode imaginar assim, os mais diferentes, o empresário e o militar, por exemplo. Você pode pensar no social, no político, todos pensam em mudança e acreditam, que mudança é a solução. Mudança é a solução. As pessoas pensam assim. Mas o problema é que nem sempre se age dessa forma. Pensa isso, mas não age para que haja mudança. Então, um dos aspectos que atrapalha a mudança é o medo da mudança. Existe um medo. Esse é o primeiro aspecto. Mudança muitas vezes traz junto o medo. Mudar traz insegurança. Às vezes traz medo do sacrifício para que haja mudança. Medo de quanto, por exemplo, vai custar para mim mudar. Eu quero mudar, mas quanto isso vai custar para mim?
E as pessoas têm medo disso. E agora falando para os crentes, para aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que são salvos e redimidos pelo sangue de Jesus, nós precisamos entender que muitas vezes nós temos medo do que Deus vai exigir para que haja uma mudança. Até nós, evangélicos, temos medo do que Deus vai exigir para que haja essa mudança. O que Ele vai fazer se eu pedir essa mudança? As pessoas têm medo. Em que Ele vai mexer quando eu pedir essa mudança? E as pessoas então ficam com medos. E eu quero que você abra comigo Atos, só uma ilustração, Atos, capítulo 6. Eu só peguei esse texto para ilustrar, né, o medo. Atos 6, versículo 13. Atos 6, 13. Diz assim, versículo 13 de Atos 6 diz assim: ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, eles estavam falando de Estevão, tá? Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Eles estavam morrendo de medo da mudança. O tempo todo eles tinham medo da mudança. Os judeus, em parte, não se converteram por causa do medo da mudança. Eles não conseguiram enxergar que Jesus era o Messias por medo da mudança. Só que a gente vai e recrimina o que eles fizeram, né? Fala sobre isso e não percebe que na nossa própria vida a gente tem muitas vezes medo da mudança. No que vai ser mexido, o que eu vou ter que deixar, o que eu vou ter que fazer agora. Uma coisa eu digo para você: nós precisamos mudar todo o tempo. O que está errado, claro, né? Mas o que está errado precisa ser mudado o tempo todo. E nós muitas vezes temos medo dessa mudança. Falta de confiança em Deus. Isso aqui se resume, né? Então, medo é o primeiro aspecto. Segundo aspecto que eu quero ressaltar é que mesmo quando não há um medo, há um incômodo. Eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que... Não é medo agora, mas há um incômodo. Eu vou ter que me esforçar, eu vou ter que fazer algo diferente. E aí eu queria que você abrisse comigo em João, capítulo 3. João 3. Que ilustra um homem indo a Jesus falando com ele. João 3, 1 e 2. O nome desse homem era Nicodemos. 3, versículo 1 diz assim, do Evangelho de João: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Preste atenção, olha para mim. Ele reconheceu que ele era de Deus. Se ele era de Deus, ele falava as coisas de Deus. Eu digo Jesus, né? Ele reconheceu isso. Mesmo assim, como era incômodo para ele, ele era fariseu, o fariseu estava perseguindo Jesus à beça, porque Jesus dava na cabeça deles, porque eles vacilavam demais. E aí o que acontece? Nicodemos é desse grupo, né? Existiam principais 3 grupos: saduceus, fariseus e os chamados herodianos, tá? Que era o pessoal do palácio, né? Então esses grupos principais, tinham os zelotes também, mas os principais eram esses. Então esses eram um dos grupos. Fariseus, era um grupo importante, e Nicodemos era desse grupo, e reconhecia que Jesus tinha palavra, e ele foi à noite, escondido. Por quê? Havia um incômodo.
Será que há um incômodo na sua vida atrapalhando uma mudança? Será que você pensa assim, puxa, para eu fazer isso, eu vou ter que dizer lá no meu trabalho que eu sou evangélico? Ou, se eu tiver que fazer essa mudança, eu vou ter que chegar e falar para essa minha sobrinha, para esse meu tio, para o meu pai, para a minha mãe, que são tão importantes para mim, que eu não devo fazer isso, ou não devo agir assim, etc. Será que há um incômodo, e aí você desiste da mudança por causa do incômodo? Eu vou mostrar um outro que teve um incômodo, também reconheceu, olha só, eu estou falando de gente que reconheceu que Jesus era quem ele dizia que era, mas o incômodo fez com que essas pessoas se segurassem. Nicodemos seria um excelente apóstolo. Imagina, um cara cheio de conhecimento, ia ser o estilo assim de Paulo, ia ser tremendo, mas foi incômodo para ele. Mateus capítulo 19. Esse é mais famoso ainda nesse aspecto, né, de alguém que ficou incomodado. Nós vamos ler 19, 20 a 22 só. Você conhece o resto da história, 20 a 22. Diz assim: disse-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jovem rico, dizendo que cumpria a lei, etc. e tal. Aí, 21, Jesus responde, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus, depois venha e siga-me. 22, ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas ou muitos bens em outras Bíblias. Incômodo. Ele reconheceu, ele foi lá, ele praticamente falou, eu quero te seguir, mas aí Jesus fez uma pequena exigência, olha, faz o seguinte, só está faltando você se liberar disso aí. Na verdade o coração dele era preso às riquezas, senão ele tinha feito. Então, às vezes por incômodo, né, o incômodo que traz a mudança, às vezes nos faz não mudar, desistir de mudar. E aí eu tinha avisado aqui, né, os jovens, que eu ia usar isso como exemplo. Entenda, é só um exemplo. Eu compreendo a cabeça deles, mas quando a gente trocou a bateria acústica pela bateria eletrônica, eu ouvi muito. Teve um dia que eu não vou dizer com quem, eu fiquei irritado. Sabe o que é irritado? Eu falei assim, chega, para, não aguento mais ouvir isso. Porque, não, eletrônica tem muitas desvantagens, é que eles não compreendiam a minha visão da coisa. Eu sempre olho o geral, né, o benefício geral. Não o benefício de quem está tocando, não é por aí. A gente tem que ver o benefício geral. E aí teria de botar eu acho horrível, botar um aquário aqui, microfonar, ia ser horrível, na minha opinião. Mas aí, o que é, né, a experiência, eu digo isso, né, eles não aceitaram, depois eu conversei com alguns, eles não aceitaram muito isso não, mas o que é a experiência, a vivência e a visão diferente, né? Até isso, a visão do que é importante para nós como um todo, né? E aí até hoje, né, de vez em quando alguém, até dentro da minha casa, vocês podem imaginar quem é que fala isso, né? Alguém que toque bateria lá na minha casa. Então, até hoje, de vez em quando, eu ouço e já dei um passo fora também. Porque parece algo planejado, né? Vem um, daqui a pouco vem outro, daqui a pouco outro. Aí chegou na minha casa, aí eu não aguentei. Aliás, foi dentro do carro isso, não me lembro. Aí eu, chega. Mas há uma resistência, né? Há uma resistência com a mudança. E aí as pessoas não entendem, né, que sempre há isso. Preste atenção, a mudança muitas vezes traz resistência, porque é algo diferente, algo que você tem que se adaptar. E aí eu falando com eles, eu expliquei, né? Teve uma época que no Brasil se tocava bossa nova.
Quando chegou o pessoal, olha o que eu estou dizendo, quando chegou o pessoal do rock and roll com guitarra elétrica, que hoje convive aqui o violão e a guitarra elétrica, gente, eram dois grupos que não se misturavam. A vivência minha, né, eu ter mais idade que eles, me faz ter essa visão. Então, eles não se falavam. Era a jovem guarda, né, contra o pessoal da Bossa Nova. E era isso mesmo, contra. Né? Então, eles não se misturavam. E o que eles não percebem é que depois as coisas se acertam, se acomodam, elas se ajustam. Hoje nós temos as duas coisas. Você vai ver na Bossa Nova, tem gente de guitarra. Mas era algo assim, como se fosse um crime. Não, guitarra, que isso, não. Então, não só isso, né? Se você parar para pensar no tempo, né? Houve um tempo em que o pessoal que tocava piano e acordeon, olha como estou voltando no tempo, né? Então, a guitarra, para quem tocava violão, era coisa de americano, etc. e tal. Era discriminado. Só que, quando o violão chegou, era considerado, quem tocava violão era considerado vagabundo. Você sabia disso? Quem sabia disso? Alguns só. Quem tocava violão era considerado vagabundo. Então, se tocava era piano, acordeon, violão, não, porque era vagabundo. Só que para trás, né, ou para frente, o inverso, né, agora vindo para cá, teve uma época que quando entrou o sintetizador, vocês nem sabem o que é isso, vocês só sabem o que é teclado, né? Sintetizador eram uns sons estranhos que saíam de algo parecido com um teclado. Era... E o pessoal tocava isso. Rick Wakeman, Paul Moriarty, pessoal antigo. Então eles tocavam, tinham vários sintetizadores, né? Então, quando chegou o sintetizador, o pessoal do piano também não gostou. Que isso, né? E aí, o órgão eletrônico chegou e o pessoal que tocava órgão de tubo, que vocês nem sabem o que é, quem não foi a Minas Gerais, né? Porque no Rio de Janeiro tem poucas igrejas com órgão de tubo. São os órgãos que ficam lá em cima na igreja, tem tubos, né, para você tocar, e na verdade é uma espécie de fole, né? Então você libera o som através de teclado e pisando. Então, sabe, essas coisas são mudanças e as pessoas têm resistência. Tem resistência. Só que ninguém me pede aqui, quando eu botei a bateria eletrônica, houve uma reação. Mas ninguém me pede, não, tira o teclado, pastor, vamos botar o piano. Vocês entenderam? Vamos botar o piano aqui, vamos botar o órgão de tubo aqui. Ninguém fala isso. Tem alguém se manifestando, tentando se manifestar lá. Mas, sabe, o teclado já é o teu natural. Um dia, a bateria eletrônica vai substituir a acústica, eles dizem que não. Porque você acerta timbre, você toca o que você quiser nela, é só você mudar o programa. Então, a mudança, o novo que substitui o velho, o novo, não que o som do... Não é substituível, entende? Um piano de cauda vai continuar tendo o valor dele dentro da orquestra, por exemplo, né? Mas isso não quer dizer, e eu já vi, que não tenha, por exemplo, uma guitarra na orquestra. Eu já vi guitarra na orquestra, e por aí vai. É só questão de acostumar. Mas há um incômodo. Talvez você tenha que mudar na sua vida. Isso cause, inicialmente, um incômodo. Mas talvez isso seja o que Deus quer para a sua vida. Que você mude. Mesmo que você pense, não, isso aqui é melhor do que aquilo. Não, eu não quero mudar, não. Teclado, que isso? Vamos botar um piano de cauda, vamos botar um órgão de tubo. Sabe, é questão de você entender as coisas, às vezes, tem que ser mudada do velho para o novo. Ninguém faz campanha pelo velho, né? Nesse caso, né? Mas há uma resistência muito grande à mudança. Então, nós temos que entender, né, que Deus, Ele quer transformações na nossa vida. E nós, muitas vezes, queremos continuar
do jeito que estamos, porque nos traz segurança, nos parece, nos tornarmos mais seguros, às vezes por conforto, às vezes por lei do menor esforço. Mas o que Deus quer é que a gente mude para o melhor. Mudança é necessária para o ser humano, mesmo que cause medo ou incômodo, é necessário. Não fique do jeito que está, não diga para mim, eu sou assim mesmo, porque eu não concordo com isso. Eu não concordo. Eu tenho que mudar e você tem que mudar. Todos nós temos que mudar, porque somos seres humanos. O único que não precisa mudar é Deus, ou Jesus. Ele não precisa, porque Ele é absoluto, Ele é completo, Ele é perfeito. Então, Ele não precisa mudar. Já nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar. Na mudança, a gente precisa saber discernir o que é certo e o que é errado, o que é simplesmente um vento de mudanças que é ruim, mas se nós tivermos discernimento, nós só vamos mudar os comportamentos, por exemplo, errados. Nós vamos, por exemplo, mudar para melhorar a evangelização. Nós podemos adquirir tecnologia tranquilamente, desde que a gente entenda o limite, Então, a mudança da palavra de Deus não pode existir. A palavra é única, não pode mudar. Não pode ter modismos na palavra de Deus, tem que ser a palavra. Eu já falei algumas vezes aqui, a Igreja Nova Vida ela introduziu, numa época em que só existia inário escrito, ela introduziu o retroprojetor, que hoje é uma coisa dinossauro, Mas era o retroprojetor. Gente, isso trouxe uma liberdade tremenda, porque agora tinha os Vencedores por Cristo, com uma música muito boa, e não tinha no inário. Eu vou fazer o quê? Quero cantar isso. Não tem no inário. Alguém ia lá, num sistema muito antigo, botava numa transparência, e projetava. Liberdade, tecnologia, melhorando. Você estava engessado antes, só existia o cantor cristão, a harpa cristã, e você engessado, não podia sair dali. Inclusive tinha que cantar aquelas palavras complicadas que o pastor Timóteo de vez em quando usa aqui, porque ele é dessa época. Então, eu canto o Alvo como a Neve, versão Nova Vida. E outra vez eu puxei aqui, pedi para ele puxar, ele não estava de acordo, porque ele estava com um cantor cristão na cabeça. Então, era totalmente diferente, palavras complicadas. Mas tudo bem, ele é da época mais anterior. Mas a tecnologia trouxe liberdade, mas a liberdade que a igreja trouxe à Nova Vida não mexeu no que tem que ficar intacto, a palavra. Então, a gente tem que mudar dentro da palavra, dentro do que Deus quer. Não é inventar, você tem que mudar, mas é uma mudança para a palavra, não para fora dela. Vocês entenderam? A mudança você tem que se enquadrar no que a Bíblia diz. Então, não precisa ter medo, não deve ter medo. Mesmo que cause um incômodo, você tem que mudar. É o que Deus quer, que a gente sempre melhore. E o terceiro aspecto da mudança, e é esse que eu quero enfocar hoje, porque os outros, você já deve ter me ouvido falar alguma coisa aqui, durante alguma pregação, mas o terceiro aspecto é terrível. Eu tenho ouvido algumas pessoas falando sobre isso, e eu quero que você se livre dessa mentira. As pessoas têm acreditado que em algumas situações, não há a possibilidade da mudança. Elas não creem que pode haver uma mudança. Isso faz com que as pessoas vivam num mundo menor diante da fé, diante de Deus, porque elas não acreditam que aquilo pode mudar. Elas não acreditam que Deus pode fazer mudar de pessoas
mudança de pessoas, mudança de coisas, vou generalizar, de situações. Deus, Ele é poderoso para mudar a sua vida em todos os aspectos. Se você não tiver medo, se você não se sentir incomodado, Deus pode mudar as pessoas à sua volta, você mesmo, as coisas que estão acontecendo, vou chamar de coisas, por exemplo, uma doença. As coisas que estão acontecendo podem ser mudadas, e as situações, por exemplo, relacionamento com seu chefe, ou então, eu agora estou sem emprego, essas coisas todas podem mudar, mas as pessoas precisam acreditar. Está havendo hoje uma falta de fé de que as coisas mudam. É casamento que se destrói porque o cônjuge desiste, porque acha que não vai mudar. E eu estou dando só um exemplo, né? Eu ouço isso, não, meu cônjuge não vai mudar, minha esposa não vai mudar, essa situação não vai mudar. Gente, Deus, Ele é um Deus que quer transformar a nossa vida como um todo. Mudança faz parte da vida do cristão. Mudança faz parte da vida do cristão, faz parte da igreja. Então entenda, tudo Deus pode mudar. E aí eu falei no início que essa pregação seria parte de uma série sobre a preparação para a Páscoa. E aí você pode ter perguntado, o que isso tem a ver com Páscoa, né? Eu vou dizer para você que a Páscoa, quando Jesus morreu, né, não a Páscoa símbolo de Jesus, que foi lá no deserto, né, que foi lá no Egito, não, mas a verdadeira Páscoa, que foi quando Jesus morreu, essa Páscoa, quando Jesus se entregou para ser morto, Ele mudou tudo. Jesus mudou tudo. Eu vou repetir. Ele mudou tudo e possibilitou todas as mudanças. Então, quando Ele morre, quando Ele se entrega, Ele traz para a vida daqueles que creem nele a possibilidade de mudança em todas as áreas da nossa vida. A gente só não pode cair no erro de ter medo, de ficar incomodado com a mudança, mas Ele muda a nossa vida em todos os aspectos, relacionamentos, né? Ele faz milagres nos relacionamentos nossos, Ele faz milagres nas nossas vidas. Crer na mudança é fundamental. Ah, não, pastor, isso é uma heresia, crer em Jesus Cristo. Tá bom. Crer que Jesus faz a mudança, antes que alguém, né, pegue as minhas palavras, crer que Jesus faz a mudança é fundamental. Crer que Jesus vai agir naquilo que você está precisando hoje. Melhor que isso, crer que Jesus já está agindo. Se você pediu com fé, se você clamou, não importa o que está acontecendo com você, não importa o que está acontecendo no seu relacionamento, Deus já está fazendo. Nós precisamos acreditar nisso. Hoje há sim uma consternação. Não, eu acho que isso aí Deus não vai mexer. Eu já ouvi, olha, eu vou chutar aqui umas 10 para 15 vezes. A pessoa, quando eu chego para ela, vamos orar para que mude a situação, né? No relacionamento com o seu cônjuge e tal, a pessoa diz assim, pastor, eu acho que isso não vai acontecer não, porque passa pela vontade dele. Gente, passou pela vontade de todos que estão aqui, ouça o que eu vou dizer, todos que estão aqui uma vez foram tocados pelo Espírito Santo. E você foi tocado pelo Espírito Santo, e aí você sentiu vontade de fazer parte da igreja de Jesus Cristo. Então é a mesma coisa, mesmo que seja a vontade da pessoa, ao você orar, o Espírito Santo trabalha, ele manda um anjo, um mensageiro, para falar com a pessoa, ele faz a pessoa ler um livro, ele faz a pessoa ver um filme. Gente,
Eu não vou limitar como Deus vai agir. Ele age de muitas formas. E Ele faz. A única coisa que você não pode fazer é não acreditar que Deus faz a mudança. Mesmo que seja numa pessoa, entenda. Deus mexe sim, porque mexeu com todos nós. Um dia alguém orou por nós. Eu sempre falo isso, você não está aqui porque, eu estou aqui porque eu mesmo escolhi ir na igreja. Não, alguém orou por você. Aí o Espírito Santo fez um convite, você aceitou. Mas houve por trás uma mudança em andamento, porque alguém orou. Então, quando Jesus morre na cruz, Ele traz a possibilidade da mudança para a minha vida e para a sua, em todos os aspectos. E aí a gente vai ler lá, que quando muda o sacerdócio, muda tudo, e foi isso que Ele fez. Hoje, muda tudo, tudo. E eu queria que você abrisse comigo, 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. 2 Coríntios 3, 6. Acharam? Amém. 2 Coríntios 3, 6. Prontos? Sim. Olha o que Deus está dizendo para nós, Ele, Paulo falando, em nome de Deus, Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Eu vou ler até o final, mas o que eu quero é que você entenda essa parte inicial, tá? Não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Entenda, Ele nos capacitou. Gente, para sermos ministros de uma nova aliança. Paulo não está falando para os apóstolos. Ele está falando para aqueles que creem em Jesus Cristo. O que ele está dizendo aqui é que quando Jesus morreu, e ele fala do Espírito aqui, quando Jesus morreu, Ele nos capacitou pelo Espírito Santo de Deus a fazer coisas que vão além do que seria normal nosso. Então nós podemos crer, por exemplo, que nosso cônjuge vai mudar, que a nossa situação no emprego vai mudar, que nosso relacionamento com o nosso chefe ou um subordinado vai mudar. A gente hoje tem essa capacidade de fazer. Nós precisamos entender que Deus quer. Nós precisamos entender que quando Jesus veio ao mundo, Ele fez a maior de todas as mudanças da humanidade. A maior mudança da humanidade não foram as guerras púnicas, não foi a Revolução Industrial, não foi a Segunda Guerra Mundial, não foi a queda do Muro de Berlim, não foi a queda da União Soviética. A maior mudança na humanidade foi a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E com essa morte e ressurreição, nós podemos executar, como sacerdotes, como ministros, as mudanças necessárias para a nossa vida, pela fé. Faz parte de nós nos prepararmos para a Páscoa, porque a Páscoa é um convite à mudança. Faz parte nós pensarmos, eu preciso mudar, ou no que eu preciso mudar, ou o que a minha vida precisa mudar, o que os relacionamentos que eu tenho precisam mudar. Vou repetir para você entender a correlação, a maior mudança da humanidade foi a morte de Jesus Cristo. E quando Ele morreu, Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança.
um novo relacionamento, novos tempos. Mudou o sacerdócio, mudou o nosso relacionamento com Deus, mudou a nossa fé, tudo mudou. Por causa do ato de Jesus, tudo mudou. Que você entenda isso, e que você creia nisso, que você creia na mudança, que você não tenha medo. Se causar um incômodo você falar de Jesus para uma pessoa que você precisa falar de Jesus, vai causar um incômodo, a pessoa vai te destratar, né? Como eu já contei aqui, um amigo meu que hoje é evangélico, e todo mundo sabe hoje na turma, né? Mas ele me xingou quando eu fui falar com ele. E ele hoje reconhece esse dia, gente, em que eu fui falar com ele. Não é fantástico isso? 30 anos depois, isso é fantástico. Valeu o incômodo. Valeu o incômodo. De eu ficar assim, estarrecido. Eu fui falar para ele que ele tava, eu vi lágrima no olho dele. Eu falei, poxa, sabe o que é isso? Isso é o Espírito Santo tocando você. Aí ele, o Espírito Santo é o... palavrão. Hoje ele é evangélico. E ele lembra do dia. Um incômodo. Caramba. Não vale nada perto de uma vida salva. Amém. Medo de mudança não vale nada perto da sua vida transformada. O que vale é Jesus Cristo vivendo em nós. O que vale é nós acreditarmos que as coisas podem ser mudadas. Porque um dia o Filho de Deus morreu e mudou tudo. Amém? Amém. A sua fé foi mudada, tudo foi mudado, porque ele morreu. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Feche seus olhos comigo. Depois de orar de uma forma geral, eu vou pedir para você que gostaria de uma mudança específica na sua vida, que você levantasse a mão. Por isso eu vou pedir para você ficar de olhos fechados, de cabeças baixas, tá? Desde já. Senhor, que a Tua palavra ressoe em nossas mentes, que a Tua palavra, Senhor, venha ao nosso coração de uma forma especial, Pai. Que nós possamos entender, que nós possamos, ó Pai, agir como Tu queres, Senhor, sem medo, Pai. Sem medo, sem se sentir incômodo, Pai, sem se sentir incomodado, Pai. Ó Pai, que nós possamos crer nas mudanças que são necessárias para a nossa vida, Pai. Que nós possamos entender que existe uma Páscoa, Senhor, existe uma mudança nas nossas vidas, Pai. Que a oportunidade de mudar é todos os dias, mas que a gente possa agora, nesse período, pensar sobre isso, Pai, e obter de fato essa mudança. Ô Senhor, que Tu, Senhor, haja em nossos corações. Em nome de Jesus nós pedimos isso. Amém. Amém. Quem sabe cantar? Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e
da gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo, Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Aleluia! Eu ainda quero orar, todos os olhos fechados, cabeças baixas, para que todos fiquem em liberdade, olhos fechados. Se você precisa de uma mudança em qualquer setor da sua vida, ou na sua própria vida, você mudar, em nome de Jesus, levanta a tua mão agora com ousadia e creia que vai haver essa mudança em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode abaixar a sua mão. Senhor, obrigado, Pai, porque a tua palavra foi trazida, porque a tua mensagem foi dada, Senhor, porque houve, ó Pai, a necessidade e há, Senhor, a fé de que haverá mudança, Pai. Obrigado por tudo, Senhor, que tu fizeste nesta manhã, Pai. Que de fato Jesus Cristo mude completamente o nosso viver. Amém. Amém. Que Deus te proteja durante essa semana, que você seja abençoado e abençoe outras pessoas. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Amém.